Cristo é sua igreja, oh Deus maravilhoso, Deus que eu amo tanto, mas eu amo acima de qualquer coisa na minha vida. Meus amigos, hoje eu vou estar gravando aqui para vocês, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, a abertura dos primeiros 6 selos. Eu vou falar para vocês de algo que eu vivi numa experiência real, no meu último conflito, no início de 2023, quando finalizou a grande batalha, o grande conflito do mundo espiritual de que eu tenho vivido nesses últimos 16 anos. Vai dizer assim: e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E pensa que a gente tem enfrentado tempestades, e trovões, e relâmpagos. Há 16 anos, isso eu vivi fisicamente e espiritualmente. Eu via em arrebatamento de espírito grandes tempestades nos céus. E este cavalo, que eu vou ler agora, este cavaleiro, eu vi ele no último conflito, que diz assim: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Eu fui arrebatada em espírito e eu vi, elevei os olhos e eu vi este cavaleiro vindo com toda a força na minha direção. Era um cavalo branco e o cavaleiro postava roupa vermelha, mas ele vinha galopando com toda a força em minha direção. E depois, eu não sei se na mesma noite, porque eu acordei desse arrebatamento de espírito com esta visão desse cavaleiro vindo em minha direção. Depois foi colocada uma coroa na minha cama. E os anjos disseram, a coroa. Lembra das cartas passadas que eu falei, das igrejas de Apocalipse? Ao vencedor darei a coroa da vida, darei do direito de assentar no trono junto comigo e meu Pai, darei direito de comer do maná escondido, darei direito de comer do fruto da árvore da vida. É desta coroa. Só que esta coroa que foi colocada em cima da minha cama, e os anjos disseram assim, a coroa é uma coroa de um rei. E eu venho batalhando esses 16 anos, não só eu, como o mundo, o universo, está todo mundo interessado nesse conflito e acabar com o sofrimento do povo, mas é algo 100% espiritual. Essas 2 espadas que têm o mesmo tamanho, que briga de igualdade, é o Senhor Jesus vezes o mal, vezes Satanás. Deus tem me dado a revelação que em 2010 eu vi que se levantou uma guerra de espada. Quando ali a instituição que eu servia pediu meu uniforme, que naquele momento eu não estava em condição mesmo de servi-lo. Na mesma noite eu vi uma salva de palmas debaixo da terra e se iniciou na própria terra em cima. Uma guerra de espada, e ela se finalizou nas alturas próximas às nuvens, em que dizia assim, estas 2 espadas não podem se cruzar, e as espadas se cruzaram. E eu vi as 2 espadas idênticas. Ali naquele momento, né, eu tinha muitas visões e revelações, eu achei que era eu e entre outra pessoa. Por isso nós temos que estudar a Bíblia, mastigar, comer, para quando as tempestades chegarem na nossa vida, nós saber decifrar. Aquelas 2 espadas já eram os 2 reinos. Jesus vezes Satanás. Já era ali a batalha de João 10:10, que o mal não veio somente para matá-lo, roubá-lo e destruí-lo. Ponto e vírgula, mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. E realmente é 2 espadas que não poderiam se cruzar. Jesus viria arrebatar a sua igreja, levá-los para o céu e destruí-lo mal. Mas por causa dessa guerra que se iniciou, essas espadas se cruzaram. E aonde que elas se cruzaram? Na minha vida, na minha casa. Após uma tempestade, está havendo uma separação de almas na minha casa. Eu já coloquei o céu estrelado do chão da minha casa aqui para vocês verem na capa dos vídeos. E é literal, esse chão é da minha casa. Eu praticamente estou morando no céu atmosférico. Ou seja, eu estou entre os mortos desde o ano de 2010. Eu sou ressuscitada de Cristo, por isso eu tenho essa acessibilidade de estar entre os vivos e entre os mortos. E tudo que eu vejo é verdade, a profecia se cumpre. Ela se cumpre e foi um plano de escape de Deus para ajudar o seu povo.
Porque o mal penetrou na minha vida de uma forma tão sutil que nem eu mesma percebi. Não percebi. Nem eu mesma sabia que ele estava na minha vida. Eu era muito pura. Olha os anjinhos, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo esse gritinho? Eles passam qualquer hora da noite. Eu era muito pura. A mente muito de criança. E eu não tinha hoje essa, como que eu posso dizer, toda essa experiência que eu adquiri foi no mundo espiritual. Aqui, eu continuo como uma criança. Mas no mundo espiritual eu sou uma guerreira. Eu sou uma guerreira profissional. Eu luto que nem a Xena, a princesa da era dos deuses. E como que nós aprendemos a lutar no mundo espiritual? Quando nós temos uma base na Bíblia. Quando nós temos experiências físicas. Eu aprendi a lutar, a sobreviver. Não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. A guerra pelo qual eu estou inserida, se você não tiver base, não tiver pilar na Bíblia, você não vence. Tanto é que quem venceu este conflito não foi as igrejas, foi a Santíssima Trindade. Por isso eu vi este cavaleiro. Este cavaleiro, ele batalha no segundo céu. Ele é Miguel. Miguel é Jesus. Quando a batalha é grande, que só os anjos não resolvem, Jesus assume a sua identidade de Miguel e desce para a batalha. É Jesus montado neste cavalo. São cenas da abertura do selo, são cenas dos finais dos tempos, da volta de Cristo, que mais tarde eu vou falar, Apocalipse 1:7, que ele virá sobre as nuvens. Está todas as igrejas batalhando nas nuvens. Uma espécie de ave chamada urubu, eu vejo em mundo espiritual rodando em círculo próximo às nuvens. Essa batalha está acontecendo nas nuvens. Agora, o que eu quero enfatizar? Perdão, o vento está chegando, pessoal. Haja vento. Haja vento. O que eu quero enfatizar? Se eu e você, meu amigo, não conseguimos passar das nuvens, que é o céu atmosférico, como nós vamos passar do segundo céu, que é o campo de batalha, aonde Jesus luta com o mal? Porque são 3 céus. O céu atmosférico, esse segundo céu, e o terceiro céu, que é o trono de Deus. Só vai para o terceiro céu quem herdar a salvação. E está todas as igrejas paradas nas nuvens, guerreando-se nas nuvens. Em 2002 eu vi um cajado que não tocava no céu. Eu vi todas as janelas do céu sendo fechadas, uma na outra, batendo uma na outra, pá. E tem janela? Não sei, eu só sei que eu vi. Também não estou pedindo para você acreditar. Mas se você analisar os fatos, você vai ver que tem alguma coisa errada. Que está incontrolável. E o que está errado? Essa guerra de espada que não poderia se encontrar. Mas se encontraram, mais uma vez, não sei se para reavivar a sua obra, ou para preparar a volta de Cristo. Na minha vida, é para preparar a volta de Cristo. Ainda ontem à noite, mais uma vez, eu estava entre 2 mulheres. E onde eu tinha que limpar algo que estava muito sujo, mas muito sujo, exatamente devido ao cerco que eu tenho vivido. Eu tenho debatido. Eu estou presa até pelas aves, que são anjos. Mais uma vez, eu estava entre 2 mulheres. São exatamente essas 2 mulheres, essas 2 espadas. Do lado é Cristo, que é uma mulher, a igreja. Do outro lado é o mal, que Satanás é uma igreja. E eu não sirvo 2 reinos. Eu sirvo somente a Jesus Cristo. Agora, infelizmente, eu fui o pivô de tudo isso. Quando trabalhava honestamente. E dou graças a Deus, porque esta família hoje, ela conhece o poder de Deus. E graças a Deus eu era ungida para ajudar estas pessoas. Se eu não ajudei da forma como tinha que ajudar, Deus usou a minha vida para ajudar da forma que Ele achava melhor que fosse eles ajudados. Porque na verdade, quando a pessoa se serve o mal, olha só, confirmou. Quando a pessoa serve o mal, ela não serve porque quer exclusivamente. Ela serve achando que Ele é um Deus que vai lhe dar salvação. Achando que é o melhor caminho. Ela não está na luz da escritura da Bíblia. Ó, a festa! Vocês estão ouvindo? Ela não está na luz da escritura da Bíblia. Sempre é uma escatologia para salvar alguém. Deus sabe como tirar seus filhos das trevas, da escuridão.
Então essas duas espadas, elas não poderiam ter se encontrado. E elas se encontraram. E se encontraram exatamente na minha vida. Por isso que eu estou sempre aqui sendo um ponto e vírgula. Não é que eu sirvo a dois reinos. Eu estou sempre no reino de Cristo. Agora o reino das trevas quer me derrubar a qualquer custo. Aí, meu amigo, você tem que ficar na Bíblia. Porque a glória de Deus só vai se manifestar na volta de Cristo. Olha, Bentivinha, deixa eu falar. Não é placa de igreja, não. Nós estamos vivendo um momento que não é placa de igreja. A glória de Cristo só vai se manifestar na volta dele. Às vezes você olha para mim e fala, como esta menina é de Deus. E às vezes é apenas aparência. É um sepulcro calhado. É um templo de Satanás. Então busque a Deus. Porque a glória de Deus só vai se manifestar na sua volta. Na sua volta você vai saber quem serve a Deus e quem serve o mal. Aqui é tudo paralelo, todo mundo é igual. Apóstolo Paulo disse, suportais vós uns aos outros. Temos que ter comunhão uns com os outros. Não temos que participar dos pecados uns dos outros. Não. Quanto ao pecado é repugnante. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas a comunhão tem que ser explícita ali entre um e outro. Porque Zacarias, o profeta lá, um profeta menores no Antigo Testamento, ele vai falar que Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Ou seja, sobre os salvos e sobre os não salvos. Que Deus faz vir o sol sobre os bons e sobre os maus. Então, nós temos que viver em comunhão. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que essas duas espadas não poderiam ter se encontrado. Tanto é que existe um ponto e vírgula que os separe. Por mais próxima que esteja, elas não poderiam ter, ó, cruzado. Isso aqui, irmãos, ó, presta atenção. Um vai para o caminho, outro vai para o outro. No momento em que aconteceu esse cruzamento, aí entra o julgamento que eu venho dizendo. Eu ouvi, vão pagar pelo que fizeram. Tanto o inferno está pagando, como as igrejas estão pagando. Entenda, a prejudicada aqui não sou eu, só eu. Foi o mundo. O mundo está debaixo de tempestade. Mas iria acontecer de uma forma ou de outra, teria que ter um sei para que isso acontecesse. Porque está na Bíblia que Jesus vai voltar. E o pano de fundo do evangelismo de Cristo, só Cristo poderia fazer. Mas ninguém. Só Cristo e o mal. Mas ninguém. Por quê? Eu vou explicar por quê. Tem países que a Sagrada Escritura, que a Bíblia Sagrada, não entra. Você vê que a tempestade está entrando, está evangelizando. Mas a Bíblia em si, a Escritura em si, não é permitido. Se entrar um cristão, o cristão morre. Então Deus fala, já que o meu missionário, que o meu profeta, que o meu obreiro não pode ir, vai a tempestade, vai o vulcão. Aonde a Bíblia não pode pisar, não pode entrar, Deus manda o tornado, quebra tudo. Deus envia a sua natureza para cumprir a sua palavra, porque está escrito que Jesus só voltaria quando o evangelho chegasse aos quatro cantos da terra, porque não haverá desculpas. Entenda, no Antigo Testamento havia exceção. Tem a exceção de Raabe, tem a exceção no Novo Testamento da mulher samaritana, mas foi antes de Cristo morrer. Tem a exceção do bandido na cruz, mas foi quando Jesus estava morrendo. Depois do sacrifício de Jesus na cruz, não há exceção. Há um plano de salvação. Ou você aceita, ou você não aceita. Entende? Há salvação a Cristo. Ou eu aceito ele e vou para o céu, ou eu renego ele e vou para o inferno. Não tem exceção. A exceção não faz parte do seu plano de salvação. Ele cumpriu, escatológico, todo o processo da salvação. E cabe eu e você cumpri-la também, este processo da salvação, para que, enfim, podemos herdar o reino dos céus. Porque Deus é justo. Deus, ele é amor, mas pode ler a Bíblia. Ele não vai julgar o mundo pelo amor. Pelo amor, ele deu seu filho. Ele vai julgar o mundo por justiça. E quando se fala em justiça, entra a balança. Aí, meu amigo,
quando se leva para a salvação, só tem Jesus para nos livrar da condenação. Então, essa coroa foi colocada, o cavalo branco veio com o cavaleiro, venceu, está vencendo, porque ele veio para vencer vitorioso, colocou a coroa e continua no campo batalhando e está tendo o julgamento das pessoas, a separação de almas de quem vai para o céu e de quem não vai para o céu. Ele veio vencendo e para vencer e colocou a coroa. Agora cabe a mim sustentar até a morte. Cabe a você sustentar até a morte, se quiser ser morador no céu. Esse é o jogo de cadeira que eu vivo no mundo espiritual. Tá aí até a justiça querendo descobrir quem está colocando cadeira no velório. Eles podem prender milhares e bilhões de pessoas, mas eles não prendem os anjos, não prendem Jesus e não prendem Satanás. É as espadas que não poderiam se cruzar. Se cruzaram e estão fazendo o evangelho se cumprir. Era esta a mensagem que eu queria deixar para vocês sobre o cavaleiro do cavalo branco. Enquanto tem pastores dizendo que ele não aconteceu, eu já vi no último conflito, no início de 2023. Eu não sei se estava acontecendo ali fisicamente, ou se iria acontecer anos após ou meses após, porque o que eu vejo hoje acontece depois. Mas eu também já voltei no passado. Então, eu só me preparo e convido a você para se preparar. Se prepara. Porque Jesus virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando vai assaltar a sua casa. Jesus virá como no piscar de olho, como relâmpago. Não dá tempo você filmar um relâmpago se você não tiver com a câmera ligada. Você está ouvindo? Passa qualquer hora da noite. E do dia. Está ouvindo? Se eu olhar agora, eu não vou ver. É próximo das nuvens. Eu quero deixar um forte abraço para você e esse convite especial. Entregue a sua vida para Cristo. Ainda tem os últimos minutos que podemos correr. Mas eu já vi o fechamento da porta e é correria e é multidão tentando entrar e a porta fecha. E fica a multidão de fora. Essa porta é o plano de salvação que Deus tem para mim e para você. Entre o que eu venho falando, batismo nas águas, entrega, confissão. Abraçar o Senhor Jesus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Fica na paz.